Caros colegas e professora, eu sou o Gonçalo. Eu sou o Daniel. Eu sou o Tomás. Eu sou o Gabriel e hoje iremos apresentar o nosso trabalho investigativo da disciplina de Física sobre os núcleos atómicos e radioatividade. Antes de começarmos com o trabalho propriamente dito, aqui está um breve índice sobre os tópicos que iremos abordar nesta apresentação. Primeiramente, iremos começar por abordar o impacto das tecnologias nucleares atualmente disponíveis na produção de energia. Dentro desse tema, iremos explorar o papel da energia nuclear na produção de eletricidade, as suas vantagens sobre as outras fontes de energia, mas também os seus riscos. De seguida, iremos falar acerca dos reatores de fissão nuclear, núcleos scindíveis e moderação de neutrões, onde iremos explicar mais em específico a fissão nuclear, usando o exemplo das bombas atómicas como uma das suas aplicações. E por fim, iremos explicar o reator de fissão nuclear. O terceiro tópico engloba a fusão nuclear nas estrelas, onde primeiramente irá-vos ser apresentada uma breve introdução do que é uma fusão nuclear. Falaremos também sobre o funcionamento da mesma nas estrelas e, finalmente, serão apresentadas as referências webgráficas. Então, sem mais demoras, vamos começar com o trabalho. O papel da energia nuclear na produção de eletricidade. A energia nuclear tem um papel crucial na produção de eletricidade, produzindo energia de forma contínua e estável, não contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa. Utilizando o processo de cisão ou fissão nuclear, a produção de eletricidade provoca a transformação de calor em eletricidade por intervenção de turbinas especializadas. Globalmente, a energia nuclear representa aproximadamente 10% da eletricidade mundial, tendo maior relevância em países como França, China e América. A energia nuclear como fonte de eletricidade é algo que ainda está em desenvolvimento, mas já é possível afirmar que tem certas vantagens quando comparada às fontes de eletricidade mais tradicionais, com algumas dessas vantagens sendo a baixa emissão de gases de efeito estufa, visto que a produção de eletricidade em centrais nucleares reduz quantidades muito baixas de dióxido de carbono, ajudando no combate às alterações climáticas. A alta eficiência energética. A energia nuclear tem uma eficiência muito elevada. A quantidade de energia libertada pela queima de combustíveis fósseis não chega nem perto do que é libertada pela fissão dos átomos. A pequena área de ocupação. A área que uma central nuclear necessita para funcionar é consideravelmente inferior à área requerida para outras centrais, tanto solares, eólicas ou de combustíveis fósseis, produzindo a mesma quantidade de eletricidade. A produção contínua, ao contrário das fontes renováveis como solar e eólica, que têm uma grande dependência das condições climáticas para poderem funcionar normalmente, as centrais nucleares não sofrem tal dependência, visto que, independentemente das condições meteorológicas, podem operar sem interrupções. Mas como nem tudo são contos de fadas, a produção de energia nuclear tem os seus riscos associados. Alguns deles são: Risco de acidentes. Embora a tecnologia tenha avançado e as medidas de segurança sejam rigorosas, os acidentes nucleares podem ter consequências devastadoras. Exemplos famosos são os desastres de Chernobyl em 1986 e Fukushima em 2011, que ambos causaram impactos profundos na saúde pública e no meio ambiente. A escassez de combustível. O urânio, principal combustível usado em reatores nucleares, não é uma fonte renovável. Embora haja reservas para o futuro próximo, eventualmente essas reservas vão acabar, o que coloca a sustentabilidade a longo prazo em questão. A gestão de resíduos nucleares. Uma grande desvantagem é a gestão de resíduos nucleares. O lixo nuclear leva muitos e muitos anos para perder a sua radioatividade e perigo. Existem soluções de confinamento, mas não podem desaparecer. a dependência externa. Poucos países têm minas de urânio. Além disso, nem todos os países têm tecnologia nuclear. Consequentemente, precisam de adquirir ambas as coisas fora das fronteiras, o que simboliza uma dependência de terceiros. Proliferação nuclear. A tecnologia usada para gerar energia nuclear pode ser aproveitada para a produção de armas nucleares. A proliferação desse tipo de armamentos é uma preocupação global relacionada à segurança e à estabilidade internacional.
Fissão nuclear. A fissão nuclear é um fenómeno que consiste na divisão de um núcleo atômico pesado e instável. Daí, geram-se dois núcleos mais leves com a libertação de uma enorme quantidade de energia sob a forma de calor. O isótopo mais comum na fissão nuclear é o urânio-235. O urânio-235 sofre reações em cadeia, podendo facilmente ser utilizado como armas nucleares, como bombas atômicas. Um exemplo de tal uso foi a famosa Little Boy, bomba atômica usada para destruir Hiroshima em 1945, já nas fases finais da Segunda Guerra Mundial. Fissão nuclear nas bombas atómicas. O processo de fissão nuclear numa bomba atómica é complexo, mas nós iremos explicá-lo de forma bastante resumida. Primeiramente, o material físsil, o material capaz de sustentar uma reação em cadeia, é utilizado como urânio-235, devido ao facto de ser relativamente fácil provocar fissão nuclear neste tipo de materiais, o que faz com que a explosão aconteça com mais facilidade. É preciso atingir o ponto de massa crítica para que haja condições para uma reação em cadeia acontecer. A massa crítica é a quantidade mínima de material físsil necessário para sustentar uma reação em cadeia. Para que a cadeia seja mantida, é preciso que em cada etapa haja mais fissões do que na anterior, o que implica que cada reação de fissão tem de produzir 2 ou mais neutrões. De seguida, dá-se o início da reação. Contra o material físsil são projetados neutrões que, ao colidirem com os núcleos, fazem com que estes se separem em fragmentos de menores dimensões, libertando grandes quantidades de energia. Gera-se uma reação em cadeia. A cada fenómeno de fissão, outros neutrões são libertados e acabam por embater com outros núcleos, o que provoca mais fissões de uma forma descontrolada. Acontece a tal da explosão. As fissões acontecem de forma sucessiva, libertando uma quantidade grande de energia sob a forma de calor, mas também radiação. A energia libertada durante a fissão é extremamente intensa. O calor provocado atinge milhões de graus Celsius, criando uma bola de fogo e uma onda de choque. É daí que provém a explosão. Reator de fissão nuclear. Um reator nuclear é o engenho responsável por manter e controlar uma reação de fissão nuclear em cadeia, cuja finalidade é produzir energia elétrica que pode ser usada para diversos fins. A primeira produção de energia atómica através de uma reação em cadeia foi a 2 de dezembro de 1942 por Enrico Fermi, físico italiano que usou um reator nuclear enquanto efetuava a fissão do urânio. Em 1941, apenas um ano antes da inovação de Fermi, havia sido construído o primeiro reator experimental na Alemanha nazi, mas não conseguiram colocá-lo a funcionar. Componentes do reator nuclear. Para colocar um reator nuclear a funcionar, são precisas várias componentes, com os mais importantes a serem os combustíveis, ou núcleos sensíveis, que podem sofrer fissão nuclear ao serem bombardeados por neutrões. Isto significa que, ao absorver um neutrão, esses núcleos tornam-se instáveis e dividem-se em núcleos de menores dimensões. Geralmente são usados urânio-235, plutónio-239, urânio-238 e tório-232, ou porventura misturas entre alguns destes elementos. O núcleo é o coração de um reator nuclear. É lá onde ocorrem reações de fissão e também onde se gera calor, radiação e neutrões. Os moderadores. Estes componentes reduzem a energia dos neutrões até que eles atinjam a energia cinética média dos átomos scindíveis que os rodeiam. O mais comum é a água, mas também existe a grafite, água pesada e hélio, mas não são tão usados. Os venenos nucleares são normalmente de boro ou dióxido de boro. Estes são muito eficientes em capturar neutrões. O refrigerante, feito de água, água pesada ou dióxido de carbono, tem como objetivo o arrefecimento do reator, transferindo o calor das reações para um gerador de vapor, o que irá acionar uma turbina. O refletor aumenta a eficiência do reator através da diminuição das perdas de neutrões. São geralmente água, grafite ou aço. As barras de controle, feitas de cádmio ou boro, que têm a capacidade de influenciar nas reações em cadeia, controlando-as ou até parando-as. A câmara do reator, feita normalmente de aço, chumbo ou água. A blindagem, feita normalmente de betão especial. Fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo que separa dois núcleos. Correção, une dois núcleos para formar um só núcleo mais pesado. Como podem imaginar, este processo liberta uma enorme quantidade de energia.
A luz e o calor proveniente das estrelas e do Sol são exemplos dessa reação. Vale destacar que o processo de fusão é diferente do processo de fissão nuclear. O de fissão consiste na divisão de núcleos de átomos, que, posteriormente, dá origem a núcleos mais leves. Este processo também liberta energia que pode ser usada no ramo nuclear. Funcionamento da fusão nuclear nas estrelas. A energia das estrelas é proveniente de reações de fusão nuclear que ocorrem no seu interior. Esta descoberta foi conseguida em 3 etapas. Primeiramente, em 1905, Albert Einstein concluiu que a massa podia ser convertida em energia. Posteriormente, em 1915, Francis Galton mostrou que a massa total de 4 átomos de hidrogênio é ligeiramente maior que a massa de apenas um átomo de hélio. Finalmente, em 1920, Arthur Eddington propôs que a massa se podia transformar em energia nas estrelas através de uma reação que envolvia 4 átomos de hidrogênio, de modo a formarem um átomo de hélio, 2 positrões e 2 neutrinos. Numa reação, um núcleo de deutério e um terceiro núcleo de hidrogênio originam um núcleo de hélio 3. Finalmente, 2 núcleos de hélio 3 combinam-se para criar um núcleo de hélio 4 e 2 núcleos de hidrogênio 4. Estes foram os sites e o livro utilizados para a realização deste vídeo. Damos, assim, Por Terminado. o nosso trabalho, Agradecemos. a vossa atenção, Esperamos. que tenham gostado, Amigos. Beijinhos. e abraços. Fui! Obrigado.